Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Como que foi essa sua jornada, né, que você conta aqui no seu livro? Como que você caiu no mercado imobiliário? Por que você entrou no mercado imobiliário? Você estava vendo oportunidade? Você teve um convite de alguém? Como que você entrou aqui nesse universo? Eu diria que, eu até brinco, né? Eu nunca planejei ou imaginei que eu iria trabalhar no mercado imobiliário. Eu estava cansado, né, do meu outro trabalho. Eu só sabia que eu tinha que me desligar e eu não queria mais atuar com eventos, com esse mundo que é muito puxado, muito estressante, muito cansativo. Né? Então eu me desliguei, né, dessa empresa e tirei um tempo ali para reflexão. E nesse período, inclusive, foi um período difícil, porque você sai de empresa, questão de dívidas, de se colocar novamente dentro de algum mercado. Eu não sabia muito bem o que fazer. Estava com dificuldade, tive que vender meu carro. O começo é sempre difícil, né? As pessoas sempre acham que é tudo fácil. Literalmente, vamos dizer assim, quebrei a cara. E eu diria que foi muito importante esse recomeço. Você demorou quanto tempo para começar a pegar tração no mercado imobiliário? Opa, agora tá dando certo. Quando eu comecei no mercado, decidi que eu ia atuar nisso, acho que surgiu através... meu irmão, ele atuava dentro de uma empresa de renome imobiliária, minha tia já era corretora, e eu comecei a olhar um pouco para isso e falei, isso pode ser interessante. Minha irmã estava de mudança para o exterior e pediu ajuda com o apartamento dela. Aí que começou a me dar Falei, opa, esse mercado é interessante. Bacana. Eu fiz lá uma produção de vídeo na época, uma divulgação, deu certo. E eu digo, foi vindo as ideias na minha cabeça, o que eu tinha que fazer. Comecei da minha casa, pequeno, mas com um pouco de ousadia. Meu pai já era do mercado também, ele é do mercado de construção civil, né? Então, de alguma forma, eu sempre convivi um pouco com isso, já estava habituado com o nome das empresas. Os termos, enfim, já eram familiares. Eu já conhecia as grandes incorporadoras, que eram clientes do meu pai, então isso já me trouxe uma vantagem competitiva. Uma coisa que eu fiz também foi estudar muito. Logo que eu entrei nesse mercado, eu falei, eu quero consumir, entender esse mercado. Então, fui atrás de livros e foi difícil encontrar. A gente até falou sobre isso nos bastidores. Tinha muito pouco conteúdo em português. Encontrava livros em inglês ou outros idiomas e eu assistia muitos programas de corretagem que passavam na TV a cabo. As suas referências, eu quero saber mais disso. Nos bastidores, você estava falando de um dos programas. Cite alguns aqui que fez a diferença. Você fala, olha, galera, fomente esse conteúdo. Porque mesmo que não esteja mais no ar, na TV, mas está na internet. Está no YouTube. Teve um programa especial que era o Vende-se Nova York, Selling New York. Né? Você encontra no YouTube os capítulos, os episódios, hoje já não passa mais. O que ele falava? Era um reality show com... empresas norte-americanas baseadas em Nova York. Eram 3 agências imobiliárias, a qual você acompanhava a rotina dos corretores dessas agências. Era muito dinâmico, muito legal. Então você via eles atendendo um cliente para uma visita num imóvel caríssimo, os dramas de cada transação. Isso foi me fascinando. Eu anotava as dicas. Eu lembro que uma das dicas que logo do começo eu levei para a minha vida, eles falavam assim, nunca pense na comissão. Você tem que se preocupar em atender o seu cliente. Não faça a conta, senão você vai gerar pressão, ansiedade. Não vai atrás do dinheiro. Não vai atrás do dinheiro. Do atendimento, atende bem, gera o resultado e o dinheiro vai cair no bolso. Isso, exatamente. Eu gravava todos os programas. Esse era um. Qual outro que... Outro, passava Casa de Sonhos, o Irmãos à Obra, que é um sucesso. Então, isso ajuda você também a se habituar um pouco com a linguagem, os termos... Você entender um pouquinho de arquitetura, de design de interiores, decoração, pelo menos noções para você saber o que falar. E é legal que você aprende com todos. Por exemplo, eu assisto até Vende-se Havaí. Você aprende, né? Você vê algumas coisas que você traz, insights para você. Vende-se Alaska. Até tem muitos reality shows norte-americanos sobre corretagem, né? A gente vê como o americano gosta e valoriza a profissão desse profissional lá, ele é muito bem visto. Show de bola. Pegando um pouco esse gancho e voltando no imóvel na planta,
O decorado também desse imóvel deve ser diferente, não no aspecto decorativo ou estrutural, mas no atendimento. O que tem lá? Ele é atendido no tapete vermelho, com uma champanhe, é paparicado, não é? Como que é esse processo, principalmente no atendimento, né? Depende da incorporadora, tá? Se a incorporadora é uma incorporadora, eu vou dar um exemplo, a Cyrela, ela sempre costuma, em muitos casos, preparar um bom decorado, eles colocam uma pessoa para receber bem, servem um drink, eles fazem toda uma atmosfera convidativa. Mas em muitos casos também, como eu citei essas duas empresas, a São José e a Lindenberg, eles nem decorado fazem. Não faz. Não fazem. Pelo contrário, às vezes... E performa bem. E performa bem, porque ele já tem status e marca. Como é que você vai fazer um decorado de um apartamento de 600 metros ou 500 Mas aí metros? convence o quê? Só no portfólio? Só no folder? É no folder luxo? Folder luxo, chamando o cliente para a mesa, para uma reunião. Muitas vezes você leva o cliente na obra, acompanhado de um engenheiro, de um arquiteto dessa empresa. Isso é um diferencial. Isso é. Porque aí ele passa a parte mais técnica, né? Exato. Às vezes, o que a gente faz, né? Uma empresa lançou um empreendimento, ele está em construção, o que eu faço? Eu levo o cliente num prédio dessa empresa já pronto. Porque ele vai ver o padrão construtivo, a qualidade. Então, olha, é isso que você vai receber, né? E eles ficam impressionados e isso ajuda. Show de bola, show de bola. Você entrou no mercado imobiliário em 2014, praticamente 6 anos, né? Então você viveu aí um mercado em crise, né? Dentro do alto padrão, o mercado ficou ruim também? Primeira pergunta. E o que você espera agora de 2020 para frente? Qual que é a sua expectativa e perspectiva? O mercado cai para todo mundo, né? Claro que esse cliente que tem dinheiro, se ele precisa comprar, ele vai e compra, não importa se está em crise ou não, né? Mas se diminuiu o ritmo, né? Porque afetou toda a economia. A empresa dele também é afetada, então atrapalha todo mundo. E normalmente esse cliente ele espera o melhor momento também. Hoje, né, principalmente do ano passado para cá, a gente percebe uma forte reação. Esse público saiu às compras novamente, então está bem aquecido e a expectativa é só para o alto. Então, a expectativa é aumentar aí os próximos anos, aí vir com força. Um dado curioso, o número de milionários no Brasil cresce muito. O Brasil, você tem esses dados? Ou... Eu tenho e depois a gente pode colocar aqui. Né? Vou dar um exemplo. O número de milionários em 2019 no Brasil cresceu 49 mil novos milionários. O que seria 49 mil novos milhões? O que seria esse dado, tá, do Credit Suisse? São pessoas com investimentos acima de $1 milhão em conta, $1 milhão aplicados. E os super ricos, que eles chamam, né? O Brasil ganhou em 2019 em torno de 869, se eu não me engano, esses super ricos. Super ricos são pessoas que têm patrimônio acima de $40 milhões. 40 milhões. 40 milhões de dólares. Então, assim, o Brasil é um país com muita gente, com esse público de alta renda. Ele é um mercado crescente. São Paulo está entre o top 10 das cidades com o maior número de milionários no mundo. Então, a gente vai pensar aí Londres, Nova York, Seul, tá em qual ranking? Tá top 10. Top 10? Top 10. São Paulo, se eu não me engano, está em 9º lugar, com o maior número de multimilionários, né? Essas pessoas que eu citei aí, com patrimônios acima aí de dezenas de milhões de dólares, né? Que são super ricos. Então, São Paulo é uma cidade que está no top 10 do número de pessoas de altíssima renda. E esse o mercado não tá ruim para todo mundo, né? Essa é a verdade. E cada vez mais gente ganhando dinheiro, saindo da crise, esse número vai chegar aí, parece que até 2024 a 350 mil milionários no Brasil. Hoje está na faixa de 230 mil, segundo esses dados. Então, é um público que tem crescido, vale a pena você, se você gosta, se identifica com esse público, se especializar, que é um mercado que está em ascensão. Tenho amigos judeus. Sim. E eu percebia que eles tinham uma forma, uma conduta muito interessante, né? E eu decidi me aprofundar. Que legal. Entender um pouco, né? Da Explica visão, pra gente que eu estou curioso. Né? Dessa visão de vida que esse povo... Que a gente, vou trazer alguns dados curiosos. Os judeus são apenas 16 milhões no mundo inteiro
no mundo de 7 bilhões de pessoas, eles representam nada, né? Muito pouco. Vou dar um dado curioso, só um dado assim curioso. Dos 700 prêmios Nobel que já foram dados a diferentes pessoas, 150 foram para judeus. Então a gente percebe que a maneira como eles enxergam a vida, eles entendem muitas questões, foge do comum. E por que disso? Porque dentro da espiritualidade, né, da crença judaica, eles têm uma questão ética muito forte, arraigada neles, né? Eles entendem, por exemplo, a questão da condução dos negócios. Os judeus, eles têm uma fama de saberem conduzir muito bem esse negócio. Inclusive no mercado imobiliário, se a gente pensar em São Paulo, boa parte das grandes incorporadoras são de judeus. A gente fala a Cyrela, que é do Sereli Horn, que é um grande exemplo, que inclusive palestrou no Conecta ano passado. É uma pessoa incrível, fantástica, muito boa, que faz o bem ao próximo, ajuda. Então, além de eles serem bons empresários, eles são boas pessoas, bons seres humanos. Eles querem devolver para a sociedade também. Eles entendem que essa questão de fazer o bem, distribuir, ajudar o próximo, né? Eles têm isso arraigado muito forte dentro deles. Então, a gente cita outras incorporadoras, tem várias, né, que são de famílias judaicas. Eles estão muito fortes dentro do mercado imobiliário, no Brasil e nos Estados Unidos. Que legal. E aí você foi fazer esse hackeamento, esse estudo. Exatamente. E o que mais você aprendeu com eles? Essa questão, né, de você ser reto e ético na conduta, principalmente dos negócios, eles levam isso muito a sério. O Talmud, que é uma das obras do judaísmo, ele não é uma obra propriamente religiosa, né? Então ali eles são estimulados a debaterem, a discutirem, questionar. É uma obra que induz eles a isso. Então, desde criança, eles já vêm com isso, né? Então, isso ajuda eles a sair da caixinha, a pensar de forma diferente. Tratam de negócios nessas... São obras... Está falando de uma obra que tem muito tempo, né? Se a gente for falar de judaísmo, tem povo que tem mais de 5.000 anos de história. Então, eles passam isso de geração para geração. Eles têm uma forma de condução nos negócios que é muito legal, né? Eles se preocupam muito sempre com essa questão da ética, de você tratar bem a todos, de você fazer o bem, que se você faz o bem, as coisas fluem para o bem, né? Tratar bem, fazer o bem. Trata bem, faça o bem, seja competente, se esforce. Eles não desistem fácil. Se tem um povo que foi muito perseguido ao longo da história, é o judeu, né? Eles foram perseguidos historicamente, desde o Egito, expulsos da Espanha, de Portugal, teve o Holocausto. Então, assim, um povo que, assim como você trata na sua obra, eles quebram a cara, mas eles se reerguem. Sim. Eles quebram a cara, mas eles se reerguem. Eles não desistem fácil, eles não se entregam, mesmo eles sendo tão poucos. Eles são muito unidos. Isso é legal também. Eles se ajudam. União, né? Eles se ajudam muito entre eles. Isso é legal. E se a gente traz isso para o nosso mercado, se os profissionais eles se entenderem que somos todos um, se nos ajudarmos, estaremos ajudando ao nosso mercado e todo mundo ganha, a gente vai colher muitos frutos disso. Não, e aqui é isso, né? Nós só estamos aqui porque foi indicação um do outro, exatamente, né? E, se você quer conhecer de fato mais sobre conteúdos, e vários conteúdos, tem livros, tem podcast, tem portais de conteúdo, tem eventos. Nós falamos aqui, Thiago, do meu evento do Inside Mob, que ele acontece aí todos os anos. Inclusive, a gente bater na agenda para você estar com a gente, embora você falou que ainda está meio assim pensando se vai exercer essa atividade de palestrante, mas vamos lá, isso aí você tem tempo para pensar ainda, né? Mas nós temos agora um grande evento, dia 2 e dia 3 de setembro, na cidade de Campinas, para 2.000 pessoas. Um evento que reúne os maiores, os grandes palestrantes no setor, entre outros grandes players. Tem trilha lá, você vai aprender lá, por exemplo, sobre alto padrão, sobre Minha Casa Minha Vida, o popular, vai aprender sobre a parte de timeshare, propriedade compartilhada, charrette meet, que é um termo que também veio dos Estados Unidos. Aliás, o nome é francês, mas originou nos Estados Unidos. Então tem muito conteúdo, né? Sobre marketing imobiliário, sobre inteligência de mercado, sobre pesquisa. São 2 dias que eu falo que é um MBA. Cara lá sai de lá querendo dominar o mundo, sai de lá muito mais qualificado, né? Thiago, dá um overview do que nós falamos, se fosse um passo a passo, então, para que ele consiga navegar bem dentro do alto padrão. Qual que seriam essas dicas finais? Tudo que a gente falou aqui, né? Primeiro você tem que se identificar e gostar
de atuar com esse nicho, não só pensando na questão financeira. Se você for pensar na questão financeira, esquece, né? Você tem que pensar... Mas dá para ganhar muito dinheiro? Dá para ganhar muito dinheiro proporcional aos valores dos imóveis que você vai trabalhar. Você tem que ser uma pessoa muito bem informada sobre diversos assuntos, diversos temas. Sim. Conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais. Frequentar eventos diferentes, se relacionar. Network é muito importante, né? Porque esse cliente, ele te indica, você também fazer parceria com outros profissionais, porque às vezes sozinho você não vai conseguir. Então vai atrás daquele colega que vai te ajudar. Faça parceria, se relacione. Isso é uma dica de ouro. A gente tem que se relacionar, afinal... Isso é um negócio de pessoas para pessoas. Sim. O importante desse nosso podcast, Thiago, é de fato profissionalizar esse mercado, de fato levar um conteúdo atual com pessoas que vêm performando, vêm fazendo a diferença dentro do nosso setor. Nós precisamos, já falamos sobre isso, de mais pessoas que venham também a motivar, a inspirar, a contribuir com seus conteúdos. E nós estamos fazendo a nossa parte, né? Do nosso jeito. E o importante é não parar. E vamos estar aqui semanalmente com o nosso podcast. Então, se você não ouviu todos, acesse aqui toda a trilha, participe toda semana. Nós estamos colocando um conteúdo novo. Thiago, meu muito obrigado, minha gratidão. Muito obrigado, uma honra te conhecer, ter um cara como você fomentando esse nosso mercado, trazendo esses conteúdos. Todo mundo só tem a ganhar. Parabéns pelo seu trabalho. E é isso, galera, um conteúdo leve do nosso jeito, esse meu jeito caipirês de falar aqui, mas o importante é que aqui estão os maiores e os melhores especialistas do mercado. Pode até ser prepotência ou arrogância, mas não é. Nós fazemos questão de trazer os melhores, os grandes players do mercado para trazer o conteúdo validado, o conteúdo já filtrado, né, Thiago? A minha empresa está presente em 14 estados, mais de 40 cidades. Eu sou autor best-seller. Nós fazemos aí eventos. Eu, ano passado, fiz 79 palestras em 2019 para 85 mil pessoas, Thiago. Uau, então, nós estamos fazendo a nossa parte de provocar mudanças na vida das pessoas e você também, como outros amigos que passaram por aqui. Beijo no coração e até a próxima. Obrigado, valeu, pessoal.